Bom dia. Infelizmente não poderei estar aqui na conferência de aniversário da igreja. Estou com conferência marcada em Sobral já há um certo tempo e bateu bem na beira. Eu não vou chegar aí, pastor, onde é que você anda? Eu estou servindo, né? Aliás, eu até costumo dizer, bem-humoradamente, a culpa é da igreja, não é culpa, né? Porque a igreja me apoia no meu ministério. Então, graças a Deus, a igreja tem me apoiado nesse ministério e é por isso que eu estou tão ausente aqui da igreja. Mas continue orando para que minhas ausências sejam realmente por causa disso, como graças a Deus tem sido, né? Normalmente tem sido isso. Pois vamos então agradecer ao nosso Deus por esses momentos agora, que Ele nos abençoe na transmissão da palavra dele. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Obrigado por essa igreja, a Igreja Batista Manancial, uma igreja que há tantas décadas tem sido fiel ao Teu nome, fiel na doutrina, fiel na liturgia, fiel no comportamento, na filosofia, na conduta que é ensinada aqui. Muito obrigado por isso. Evidentemente, nenhum de nós é perfeito, nós somos falíveis, todos nós, mas Tu sabes a diferença entre quem quer Te agradar e leva a vida cristã a sério e o que não quer, e é pela Tua graça que Tu nos tens mantido fiéis. Muito obrigado por isso. Tem nos conduzido com a Tua paciência, a Tua misericórdia, a tua paciência paternal mesmo, e apesar das nossas falhas, Tu tens nos conduzido. E evidentemente, como o pastor Jaime bem colocou, nós não somos a única igreja, no caso nós não somos o único movimento, e agora falando da Manancial, a única igreja local fiel a Ti, longe disso, graças a Ti por várias igrejas, até de outros movimentos também que têm sido fiéis a Ti. Muito obrigado por isso. E agora, voltando para esses momentos agora, Te agradecemos por esse culto, pelas aulas que tivemos e por essa mensagem que vamos transmitir agora dentro da Tua perfeita vontade. Abençoa também Teu servo Valnei, que está servindo em outra igreja, no retiro da Manaim. Abençoa aquele retiro. E voltando para cá, capacita-nos a transmitir tudo conforme a Tua vontade. E que haja crescimento espiritual em nosso meio, porque confiamos em Ti. Livra-nos de todo o mal, como tem livrado e como temos cantado aqui agora. E abençoa-nos nesses momentos de meditação na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. O título de nossa mensagem hoje é Surpresa Mortal na Ilha. Surpresa Mortal na Ilha. É um título bem intrigante. Pois vamos já ver o que significa isso. Mas para falarmos do evento em si, que vamos focar um pouquinho do contexto, para imaginarmos o cenário onde está registrado isso que vamos fazer. Vamos ver um pouquinho da vida do apóstolo Paulo, uma época muito dramática da vida dele, talvez a época mais dramática ou uma das mais dramáticas, e talvez possamos dizer que é um dos episódios mais dramáticos registrados nas Escrituras. Bom, Paulo está em torno dos seus 60 anos de idade, já não é uma pessoa novinha, terminou as 3 viagens missionárias, já vem servindo ao Senhor por mais ou menos 30 anos de convertido, e 3 viagens missionárias, terminou a 3ª viagem missionária, foi duramente perseguido pelos judeus. Aliás, ele foi atacado pelos judeus lá em Jerusalém, no final da 3ª viagem missionária, ia ser linchado, mas os romanos o livraram disso, ele acabou sendo preso pelos romanos. Mandado de Jerusalém para Cesareia, onde ele estaria bem mais seguro das ciladas dos judeus. A Cesareia era a capital da província da Judéia, não era Jerusalém, era Cesareia, onde o governador morava. Então Paulo foi mandado para lá e os governadores ficavam pasmos. Qual é a acusação que tem contra esse homem, afinal de contas? Os judeus ferrenhamente querendo o sangue dele e os governadores, qual é a acusação? Né? E não queriam inocentar Paulo, livrar por medo dos judeus, por não querer desagradar, mas ao mesmo tempo não via motivo de culpa. Nesse contexto, Paulo diz: eu apelo para César. Eu não vou ter justiça aqui. Se os governadores não estão ajudando, se me colocarem nas mãos dos judeus, vão me matar, apelo para César. Então, foi feito como ele tinha pedido e enviaram de Cesareia para Roma, para ser julgado diretamente pelo imperador, na época Nero. E estamos bem nesse contexto aqui. Pega o navio de Cesareia até um local lá da Ásia Menor, pega outro navio e estamos agora rumo a Roma. Paulo está naquele navio com cerca de 275 acompanhantes no navio, ao todo eram 276, ele como prisioneiro, vários prisioneiros no navio, pelo menos 2 irmãos na fé junto com ele, Aristarco, um tessalônico, e também Lucas, o autor do livro de Atos, estão lá nessa viagem. Comandante, os marinheiros lá, um centurião que estava tomando conta de Paulo, provavelmente alguns comerciantes, e estamos nesse contexto. Num certo momento da viagem,
uma tempestade subitamente começa a afastar o navio do foco, o navio fica descontrolado e acabam perdidos no meio do mar, debaixo de uma grande tempestade, e acabou-se toda a esperança de salvamento. No final foram 2 semanas, em torno de 2 semanas ou mais, sem ver céu, sem ver estrelas, sem ver o sol, só chuva, muita chuva, e não tinha mais esperança de salvamento. Estamos nesse contexto aqui, e vamos então para Atos capítulo 27. Atos 27, vou ler alguns trechos aqui do capítulo 27, trechos bem marcantes aqui, versículo 21 a 24, num determinado momento, Atos 27, 21, Paulo toma a liderança aqui, desse grupo lá, desesperado, 276 homens, incluindo ele, e Paulo diz lá nesse momento aqui, Atos 27, 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Esse é o primeiro ponto de um grande consolo que acontece ali no meio do navio, e tem uma frase aqui muito marcante, eu não vou desenvolver muito, que não é o nosso foco, mas vocês perceberam uma frase que dá vontade de sublinhar, nem que seja mentalmente, aqui nesse trecho que nós lemos? Para mim, o que me chama muita atenção é quando Paulo diz aqui, aliás, o anjo dizendo para Paulo, no versículo 24, Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Impressionante isso aqui. O que tem de tão impressionante? Eu vou já prosseguir na narrativa, mas só falar um pouquinho aqui. Deus, houve uma garantia de que nenhum daqueles 276 homens ia morrer ali daquela ocasião. Todos iam ser livrados dessa tragédia aí, em alto mar. Todos iam ser livrados, iam estar em terra seca, sãos e salvos. Mas o mais impressionante disso não era nem o fato de serem libertados e o fato de Deus ter dito. Olha, por que Deus disse que ia fazer isso? Por que o anjo disse que Deus faria? Deus te deu. Fantástico isso. Novamente não vou desenvolver, mas fica aí só o estímulo para vocês mergulharem mais nisso. Deus resolveu dar para Paulo cada um daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas. Todos aqueles homens estariam vivos e Deus disse, por minha graça, porque eu estou te dando de presente. Olha que importância Deus deu para Paulo, dizer, eu quero te dar um presente. Nenhum de vocês vai morrer nisso que está acontecendo. Impressionante isso aí. Mas vamos prosseguir, deixa vocês depois irem mais fundo, meditando no significado disso. Mas vamos lá. Pouco depois disso, alguns dias após, eles começaram a perceber que estavam se aproximando de terra. Não estavam vendo nada, estava escuro nesse momento, mas começaram a fazer umas sondagens aí de ver a profundidade e foram percebendo que estavam se aproximando da terra. Nesse momento aqui, alguns marinheiros, ali de noite, e começaram a orar. Diz que eles começaram a orar para amanhecer o dia, não sabiam onde estavam, podia estar cheio de rochas perto, né? Mas já perto de amanhecer, alguns marinheiros, espertamente, de maneira muito infiel, resolveram abandonar o barco, literalmente. Vamos pegar o barco salva-vidas e vamos fugir, vamos dizer que estamos só descendo para colocar umas âncoras lá e vamos embora. Paulo percebeu isso, disse para o centurião, olha, eles vão fazer isso, cortaram as amarras do bote, o bote foi embora e os marinheiros ficaram a bordo. Então, próxima cena que nós vamos ver aqui, versículo 33, Atos 27, 33, outro momento marcante aí dessa viagem. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Imagine, 2 semanas sem comer naquelas condições.
Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Novamente reiterada aqui a promessa de que todos escapariam ilesos disso. Então Paulo agora vai dar um exemplo aqui de versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Que belíssimo exemplo de Paulo, que liderança ele teve aqui, interessante. Era um preso, tinha centurião lá, tinha soldados lá, tinha pessoas em posição muito melhores do que a dele. Mas Deus fez com que ele assumisse a liderança aqui e deu um conselho de grande importância para aquelas pessoas. Vocês têm que comer. Interessante que Deus pode fazer qualquer coisa, e Deus que faz milagres podia simplesmente fazer com que as pessoas passassem sem nem ter fome, mas Deus quis, Deus quis que a providência humana fosse tomada. Comam, e diz para Paulo ordenar as pessoas, eles vão precisar dessas forças físicas para o que ia acontecer logo depois, como vocês vão ver, e Paulo dá essa ordem. Ele mesmo dá o exemplo, interessante a descrição aqui, ele pega o pão, dá graça, parte, come, e os outros comeram também, até parece, a gente lembra o Senhor Jesus Cristo, que fez isso em algumas ocasiões, alguns até acham, será que Paulo estava celebrando a ceia aqui? Não tem nada a ver, isso aqui não é a ceia do Senhor, mas é curiosamente como visualmente parecia com o Senhor Jesus, quando ele fez isso em outras ocasiões, fica aqui a semelhança, mas seja como for, Paulo deu exemplo, e Paulo estimulou, tanto em termos de providência prática, façam isso, como também o confortou com palavras. Ele lembrou algo que ele já tinha dito, vocês não vão morrer, vocês vão escapar, ou seja, conforto e providências humanas, mais lições que a gente vai tirando aqui de Paulo agindo, a parte humana sendo feita, o conforto espiritual sendo dado, e ao mesmo tempo, o conforto de vocês vai depender de vocês fazerem a parte humana. Deus é soberano, mas ele usa meios humanos para cumprir os seus propósitos, e aqui, evidentemente, eles tinham que fazer isso. Muito bem, amanheceu aqui e eles viram, pronto, terra firme logo adiante, que alívio, estamos vendo ali um local, uma ilha, e vamos para lá. Não sabiam nem que ilha era ainda, mas viram que tinha um local que dava para jogar o navio lá e ficar, o navio ia se acabar lá, mas vamos naufragar o navio lá, em terra firme para nós escaparmos. Mas olha o que aconteceu antes disso, olha os suspensos acontecendo. Versículo 41, versículo 41 diz assim, nós estamos em Atos 27, 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Mais suspense. Não estavam na terra firme, havia uma distância. Quantos metros? Não sei. 300, 500 metros? Não sei. Mas eles tinham que nadar um bocado. Ou seja, ainda havia riscos. Impressionante como Deus fez. Ele deu esse livramento através de muitas dificuldades, certos suspenses. E quem não sabia nadar, vendo como é que eu vou chegar ali? Não tem como. O navio parou, o navio não ia mais adiante, né? Detalhe, a essa altura, sabe o que aconteceu? Ideia dos soldados romanos. Tem muitos prisioneiros aqui. Vamos matar esses prisioneiros. Será que foi só por maldade deles? Por mais que isso seria algo muito cruel, não tenha dúvida. Mas, ao fazer isso, eles estavam livrando a própria pele deles. Foi a sobrevivência deles próprios. Por quê? Pela lei romana, se um soldado deixasse um prisioneiro fugir, ele pagaria a pena do preso que fugiu. Então, se tivessem alguns presos ali que estavam condenados à morte, o que aconteceu? Os soldados iam ser mortos. Ou seja, eles viram, se esses prisioneiros fugirem em terra, nós vamos ser punidos com a morte. Então, vamos matá-los para a gente não morrer. Ou seja, não justificando em si, mas eles estavam agindo de acordo com a justiça da época lá, livrando a própria pele deles. Mas, dentro da providência de Deus, esse suspense foi resolvido. Olha o versículo 43. Atos 27, 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, que era prisioneiro, impediu-os de o fazer, e ordenou que todos que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. Ou seja, o centurião, chamado Júlio, para poupar Paulo, disse, não toque nos prisioneiros. Deixa isso aí, vamos correr para a terra firme, vamos nos salvar nadando, ou seja, como for. E imagina, mais uma vez, esse suspense final, né? Quase morreram debaixo pelas espadas dos romanos, mas Deus os livrou através do centurião, e agora nadando ou pegando tábuas lá, para ver se conseguiam chegar em terra. Claro que iam chegar, porque Deus tinha prometido, mas do lado humano fica aquele suspense. E eu deixei de propósito a última frase do versículo 44, olha que glorioso final desse momento aqui do episódio.
E foi assim que todos se salvaram em terra. Pronto. Então, final feliz, até aqui, dentro desse episódio que estamos comentando, Deus cumpriu literalmente a sua palavra e mesmo com momentos de dificuldades, permitiu que todos chegassem. Interessante como aqui, alguns querem alegorizar essa passagem e dizer que isso tudo é uma alegoria e aponta para a salvação em Cristo. Não, não é uma alegoria. Isso foi algo que aconteceu literalmente, não tenha dúvida alguma. Agora, que é interessante nós vermos algumas analogias entre o que aconteceu e a salvação em Cristo, sim, existem algumas semelhanças. Novamente, isso não é uma interpretação, não estou alegorizando o texto, pelo contrário, o texto, a intenção autoral foi dizer para as pessoas o que aconteceu aqui, registrar a vida de Paulo, etc., o ministério, o evangelho sendo expandido, tudo isso. E tudo isso para a edificação de Teófilo, que estava recebendo esse livro, quer dizer, Atos, que Lucas escreveu. Essa é a intenção autoral. Mas que é interessante que nós podemos ver algumas semelhanças disso e por analogia, como uma ilustração, ver, poxa, como isso parece com o que acontece com a vida cristã. Sim, não vejo problema em fazermos isso, deixando claro que estamos fazendo uma aplicação livre. Mas é interessante. Quais seriam os pontos que nós poderíamos ver isso, até certo ponto, nos lembrando do que acontece com a vida cristã? Muito simples. O representante de Deus aqui, Paulo, um servo de Deus, ali no navio, e todos que estavam no navio, nenhum ia se perder. Todos, por causa dele, Deus disse, eu estou dando de presente cada um deles. E ele, como um líder ali, expondo a palavra de Deus e as ordens divinas para aquelas pessoas, e Deus garantiu que, mesmo, como se diz, aos troncos e barrancos, a gente falando de uma forma bem que todos entendem, Deus permitiu que chegasse. E a vida cristã acontece isso. Quem está em Cristo está com ele no barco, ele é o grande capitão do barco, e quem está com ele está seguro. Claro, aqui fala de salvação física, eu sei, mas dentro da nossa aplicação, quem estiver em Cristo por causa dele, não por causa de nós mesmos, vai ser salvo. Nenhum que está realmente com ele no barco, verdadeiramente se converteu, está com ele, nenhum vai se perder, vai chegar em terra firme. A salvação é absolutamente segura. Existem muitas dificuldades, mas o destino é garantido. Então, eu entendo que seja uma aplicação bem interessante da passagem. Bom, se eu terminasse a mensagem aqui agora, me dissesse, vamos concluir e tal, alguns poderiam dizer, é interessante, tem alguns pontos bem edificantes que nós podemos tirar desse episódio, o exemplo de Paulo, essa ilustração de que isso aponta para uma salvação, a fidelidade de Deus em ter salvado essas pessoas, em ter confortado Paulo previamente, tudo isso foi bem edificante, mas foi bom. Mas os mais atentos podiam dizer, mas está faltando alguma coisa. O quê? Lembra do título da mensagem? Como é? Faltou uma palavra. Acertou 75%. Faltou uma palavra. Ele falou surpresa na ilha. Tá, muito bom. Excelente memória do Gilvan. Excelente, mas faltou uma palavra só. Você faltou 25% da surpresa mortal na ilha. Pastor Jaime não vale porque eu tinha dito pelo nome da mensagem. Não tinha dito, não. Eu tinha dito o texto. É verdade. Mas parabéns pelos atentos. O título da mensagem é Surpresa Mortal na Ilha. Então, se eu terminasse aqui agora, alguns iam dizer, mas cadê a surpresa mortal na ilha? Agora eles chegaram na ilha e acabou a mensagem. Agora nós vamos ver que surpresa é essa. Não se preocupem com o tempo, nem olhem para o relógio. Onde é que vai acabar essa mensagem? Agora que vai começar a mensagem? Não, eu sei. Vai ser bem mais rápido agora. Nós vamos ler rapidamente o que aconteceu, que surpresa foi essa que aconteceu na ilha, por que ela foi mortal, e vamos tirar algumas conclusões dela. Vai ser bem mais breve, porque o episódio é muito bem descrito aqui pelo historiador Lucas, o autor da narrativa, é muito claro, e nós vamos tirar algumas lições bem práticas dessa surpresa mortal que nós vamos ver aqui. Nós vamos tirar 3 lições dela. Então, entrando no capítulo 28, vamos ler somente até o versículo 6, é onde está o nosso texto agora, é onde eu quero focar agora para tirar essas conclusões. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Interessante, Paulo chama aqui de bárbaros, os nativos de lá, que não deviam falar grego, deviam falar ou nem latim, ou talvez um dialeto lá. E interessante que ele diz que eles falam com singular
trataram aquelas pessoas com singular humanidade, que é interessante. Quase 300 homens chegando ali, eles estranhos na ilha, eles podiam estar com medo, né? Mas eles realmente trataram. Só uma curiosidade, a palavra para humanidade, eu acho que todo mundo conhece essa palavra grega, filantropia, literalmente, né? Da onde vem a nossa filantropia, né? Literalmente isso, literalmente é amor pelos homens, digamos isso, né? Então, trataram dessa forma. E fala de uma fogueira, e mais um detalhe aqui da situação, estava chovendo e fazia frio. Mais detalhes que aumentam o perigo que estava cercando aqueles homens. Eles não estavam num dia ensolarado. Imagine o frio deles nadando de madrugada, cedinho da manhã, com muito o frio no mar e chuva, tudo aquilo. Então eles podiam ter morrido de outra coisa, de alguma doença, hipodermia que chama, não é isso? Eu acho. O nome é esse, algo assim. Enfim, é isso? Pronto, hipotermia. Seja como for, eles poderiam ter morrido de outras coisas, além de não por afogamento. Estão aqui, agora vamos ver a questão da surpresa. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Que episódio interessante aqui. Essa é a surpresa mortal. Uma surpresa, de repente, um susto que Paulo teve, pegando gravetos. Aliás, mais um exemplo aqui da uma qualidade de Paulo. Olha a prestatividade dele. Tinha muitos homens ali, muitos mais jovens do que ele, muitos soldados bem treinados, e ele lá, mesmo assim, na sua idade um pouco mais avançada, ajudando a colocar os gravetos lá no fogo. Ele não ficou lá só descansando, não. Estava ajudando, fazendo a parte dele e tal. Mais um parênteses aqui. Mas seja como for, esse grande susto que Paulo teve, uma cobra, uma serpente, mordeu a mão dele. E alguém pode dizer, será que essa serpente era venenosa? Eu não posso provar, a Bíblia não diz nitidamente, mas eu acho que com muita probabilidade, sim. Por quê? Porque os nativos viram claramente aquela cobra pendente da mão dele. Eles deviam conhecer as cobras que tinham no local. E quando eles viram, ele vai morrer. Provavelmente esses nativos identificaram com uma serpente, a cobra peçonhenta, venenosa, é do tipo que mata. E eles já deviam ter visto muita gente morrendo, tanto que eles dizem, ele vai inchar, ele vai morrer já já, porque eles devem ter visto isso acontecendo com vários nativos lá da ilha. Seja como for, nós vimos aqui o que aconteceu. Nada. Paulo simplesmente jogou como se fosse um gafanhoto, que caiu nele, ele fez assim, a cobra foi embora e não morreu, né? Evidentemente, Deus operou aqui. Entendo que se a cobra era venenosa foi um milagre, Deus anulou o efeito do veneno, e mesmo que a cobra não fosse venenosa, Deus fez com que a cobra que picasse ele não fosse venenosa. Pronto. Então, desde qualquer jeito, teve a sua intervenção ali, e creio eu que foi anulando realmente o veneno da serpente. Eu creio que sim. E as lições? 3 lições básicas para a gente tirar desse episódio para nós aplicarmos em nossa vida. Primeira delas. Chegaram aqui numa grande bênção, um grande livramento prometido, e eles podiam achar, agora podemos suspirar aliviados. Pronto, grande livramento, refúgio. Mas, perigo mortal ali. Uma serpente picou Paulo, ele podia ter morrido, se Deus não tivesse intervido ali, né? Lição, muitas vezes Deus permite momentos de tranquilidade em nossa vida, momentos de bênção, de refrigério, mas no meio daquelas bênçãos Ele permite novos desafios. Nunca estaremos completamente tranquilos, isentos de provações, isentos de desafios debaixo do sol. Nunca. Às vezes as pessoas podem colocar suas esperanças em coisas dessa vida. Por exemplo, o meu alvo maior dessa vida é conseguir o meu diploma, ou faculdade, ou mestrado, ou pós, doutorado, seja o que for. Quando eu conseguir, vai estar tudo bem. Ou um emprego. Eu queria tanto aquele emprego ali, é só o que eu queria. Se eu conseguir, eu estou muito bem, que é o que eu gosto de fazer, bem remunerado, ótimo. Ou constituir família. Eu quero casar, ou se já é casado, quero ter filhos. O meu alvo maior é isso. Irmãos, podem ser grandes bênçãos nas suas vidas todas essas coisas. Pode ser que Deus dê, pode ser que Deus não dê, mas pode ser que Ele dê lhe abençoando, sim. Mas é muito provável que no meio dessas bênçãos venham problemas.
Ou seja, vai ter algum tipo de problema no seu casamento, ou na educação dos filhos, ou no seu trabalho novo, ou aquilo, ou naquela casa nova que você tanto sonhou. Vai. E quando acontecerem esses problemas, não fiquem perplexos. Eu entendi que isso era uma bênção tão grande de Deus, foi tão improvável isso acontecer, mas Deus me deu, foi evidente que Ele deu. Foi. Mas e como é que está acontecendo esse problema? Qual é o problema em achar isso? Irmãos, enquanto estivermos aqui, Deus vai permitir problemas. Sim, não anula o fato de que Ele nos dá grandes bênçãos. Não anula. Faz parte da existência debaixo do sol. E é muito importante que nós não fiquemos perplexos. Nós estejamos preparados para enfrentar novas dificuldades, mesmo em meio a grandes bênçãos que Deus nos dá. Outro ponto, essas bênçãos, por que será que elas acontecem? Será que isso revela falta de amor de Deus por nós? Será que revela que Deus não está tão ligado conosco como eu achei que Ele estava? Será que revela falta de poder de Deus, que Ele não conseguiu eliminar esse problema? Nada disso. Confirma o amor de Deus por nós, a sabedoria dEle e o poder dEle. Confirma tudo isso, porque são para o nosso bem. Ah, mas como é que pode? Aquele problema na minha vida, na minha saúde, aquele problema da minha saúde vai ser para o meu bem? Com certeza. Você é um crente no Senhor? Sim. Você ama o Senhor? Amo. O que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Estou citando o quê? Romanos 8:28. É para o bem. Mas é desagradável, eu sei. É errado eu pedir que Deus livre? Não, peça, pode pedir. Senhor, se possível, me livra disso. Amém? Ele pode ser glorificado exatamente lhe livrando daquilo. Pode. Ele deu o problema, você sofreu com aquilo, correu para ele, pediu e ele livrou. Pode. Está aí uma resposta. Por que será que ele permitiu? Quem sabe exatamente para lhe mostrar o poder dele, lhe livrando daquilo que médico nenhum livrou, mas ele livrou, sei lá, ou outra área qualquer. E vocês estão percebendo? Os problemas muitas vezes podem ser exatamente uma maneira de Deus mostrar o poder dele por cima daquilo e anular aquilo. Ou lhe dá força de tal forma que aquilo deixa de ser um grave problema e se torna até uma bênção, você passa até a se alegrar com aquela situação. Você imagina, eu nunca conseguiria viver essa situação X na minha vida. E Deus lhe faz passar exatamente isso. E quando você vê, no decorrer do tempo, ao você ter aceitado aquilo, se humilhar diante do Senhor, confiado, dito, Senhor, faz a tua vontade, Ele mudou o seu coração de tal forma que você está gostando daquela situação e você está tirando grande proveito. Olha só. Às vezes Deus nos livra do problema, às vezes Ele nos livra no problema. Ele é que sabe. Mas seja como for, com certeza absoluta é para o nosso bem. Isso nos explica muitas vezes, interessante, uma lição bem prática. Quando nós vemos problemas acontecendo na vida de certos crentes fiéis, nós ficamos meio perplexos. Por que será que Deus permitiu isso na vida daquela pessoa? Muitas vezes vemos isso na vida de missionários. O missionário passa por um problema grave, lá no campo, longe do país, sei lá, e aconteceu um problema. Puxa, por que Deus permitiu isso? Logo com aquela pessoa que está servindo ao Senhor já com tantas dificuldades. Calma, não ache que aquela pessoa é uma vítima, como os nativos acharam. Ele é uma vítima, está vendo? Olha, a cobra picou Paulo, ele é uma vítima, coitado, olha só que coisa. Não faça isso. Primeiro, pensar que é disciplina, nem pensar. Eu sei que Deus pode disciplinar, e nos disciplina muitas vezes, mas cuidado para não acharmos que um sofrimento que acontece na vida é disciplina. Às vezes não é. Às vezes são bênçãos para nos fazer crescer no conhecimento de Cristo, que é o caso muitas vezes. E os nativos acharam, foi a justiça. Olha aí, ele tá pagando por uma coisa que ele fez. Perceberam? Errado. E nós podemos agir dessa forma. Ou achar que a pessoa está pagando, ela está em pecado e Deus está punindo, ou acha, coitadinha, uma vítima. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Nem uma coisa, nem a outra. Interessante. Paulo livrou da serpente de uma forma invisível. Ninguém viu o livramento. Se era venenosa, eu acho que sim. O veneno, de alguma forma, perdeu o efeito nas veias de Paulo. Se é que entrou o veneno, perdeu o efeito. Seja como for, não foi visto. Até demorou para os nativos perceberem. Viram? Como é que eles viram que o milagre aconteceu? Porque passou o tempo e não aconteceu nada. Foi invisível. E muitas vezes nós vemos pessoas que passam por provações, nós não vemos o que Deus está trabalhando no coração dela, mas Deus está.
É impressionante. Às vezes nós passamos provações nós mesmos, que aquilo para nós nem tem um efeito tão grave, nós estamos em paz naquilo. Mas quando vimos outra pessoa passando, nós ficamos, puxa, que coisa horrível e tal, Senhor, tu deixaste isso. Mas quando é conosco, nós não sentimos. Sabe por quê? Porque Deus dá paz ao coração da gente quando a gente tem que estar passando pelo problema. Na hora que a gente precisa daquela graça, Deus concede. Alguém não está passando, não está tendo aquela graça de suportar. Ele não está passando, por isso que ele acha que aquilo é insuportável. Ou seja, quando vimos outras pessoas passando grandes problemas, outros crentes, cuidado. Oh, pobrezinho, é uma vítima. Não, Deus tem um propósito. Devemos ter misericórdia, orar por ele. Claro, estão sofrendo? Estão. Devemos orar por ele, devemos nos compadecer, confortar, fazer o que estiver ao nosso alcance. Lógico, mas nunca pense, Deus abandonou aquela pessoa. Nunca. É para o bem daquela pessoa. Botemos em nossas cabeças. É para o bem dela. Mesmo que seja Deus livrar, mas Deus permitiu para o bem. E nós devemos confiar no Senhor. Ele vai operar naquela pessoa de alguma forma que ela vai permanecer firme no ministério, se é o ministério de missionário, seja o que for, vai permanecer firme. Vai, porque Deus vai anular aquele grande problema. Ok? Ou seja, essa ótica de enxergar os problemas que nos acontecem é fundamental. E finalmente o último ponto para nós concluirmos. Quando falamos de dificuldade debaixo do sol, tem uma que com certeza vai lhe acompanhar, vai me acompanhar até a última batida do nosso coração. Qual será? Nosso pecado. Esse problema vai existir enquanto você e eu respirarmos. Vai. Nossa pecaminosidade. Não estou dizendo que a gente vai viver se entregando ao pecado, é outro assunto. Não é isso que eu estou dizendo. É o nosso pecado que habita em nós e nos arrasta para baixo. Esse veneno já foi tratado por Cristo num certo sentido, sim, no sentido de condenação, já foi completamente tirado de nós, sim, já foi anulado, em termos de condenação. Mas em termos de efeito prático em nossa vida, o poder dele, quer dizer, a capacidade dele de nos atrapalhar muito, ele permitiu. Ele tem um propósito. Mas, irmãos, mesmo em meio a grandes bênçãos, como ter chegado nessa ilha, pegando a ilustração aqui, trazendo para o caso que estamos tratando aqui, o pecado vai nos acompanhar. Em meio a grandes bênçãos, seu pecado está ali. Pode ser uma bênção ministerial, uma oportunidade ministerial fantástica que Deus abriu para você e você fez, talvez uma aula, uma pregação, seja o que for. Cuidado, porque eu estou dizendo que a pregação em si é o pecado? Não. Mas o pecado vai se aproveitar de alguma coisa que você fez para lhe exaltar. Esse é o exemplo que eu estou dando. Então vai que você serviu ao Senhor algo muito bonito, algo grande, e as pessoas lhe elogiaram bastante, e você começa a se orgulhar daquilo. Pecado. Ou você lança mão daquilo que você fez corretamente, que Deus lhe deu uma grande bênção, mas você lança mão daquilo para, de alguma forma, talvez se achar superior aos outros, ou invejar alguém que tem mais aquilo do que você, ou usar aquilo para explorar alguém, ou seja o que for. Algum sentimento ruim que está dentro de nós, só nós sabemos. O pecado está ali. Cuidado. Isso é diariamente. Estejamos vigiando continuamente para Deus nos livrar da nossa pecaminosidade, porque ela é sutil demais. Quando nós podemos nem saber, nem termos nos atentado para que aquela intenção que nós estamos tendo, aquela disposição, aquele pensamento, seja uma coisa muito ruim. Cuidado com isso. Então, sempre nos submetendo ao Senhor e à sua palavra, Ele vai nos mostrar. E dentro desse ponto, da mesma forma como entendo que Deus livrou Paulo miraculosamente do veneno da serpente, Ele nos livra miraculosamente, sobrenaturalmente, do nosso pecado também. É sobrenatural. Às vezes nós não temos condições de resistir a uma certa fraqueza nossa, é maior do que nós. Mas quando nós recorremos, Senhor, me ajuda, Ele livra. E é sobrenatural? É. E sabe por que Ele nos livra disso? Porque Ele passou por sofrimento no nosso lugar. Ele foi mordido pela serpente. Não que ele tenha tido pecado, não. Mas eu estou usando uma figura bíblica. Isso aqui eu posso dizer sem nenhum receio de estar forçando as Escrituras. Qual foi a primeira vez que o Evangelho foi pronunciado nas Escrituras? Gênesis 3:15. Tu ferirás a cabeça da serpente e ela vai te ferir o calcanhar, falando da morte de Cristo. Ou seja, pegando a ilustração bíblica, a serpente mordeu ao Senhor Jesus Cristo neste sentido e ele foi para a morte. Ou seja, por causa disso, sem ter merecido, sem ter pecado, mas ele morreu
e Deus, o Pai, anulou o efeito da morte, ele ressuscitou logo pouco depois, sabemos disso, foi completamente anulado, e por causa disso, ele pode anular o efeito do pecado em nossas vidas. Como já falei, posicionalmente já cancelou totalmente, estamos seguros da salvação, vamos para a ilha, com certeza a ilha da salvação, e também tem poder de nos levar na prática, no dia a dia, porque ele pagou o nosso pecado. Então, ele dá poder, agora temos que recorrer a ele diariamente. E ele vai nos dando poder miraculoso mesmo, usando o nosso esforço, mas dá poder para vencermos e agora devemos estar atentos. Pois bem, irmãos, irmãs, concluindo, que Deus nos ajude em nossa peregrinação, em nossa jornada, cheio de perigos aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, estamos seguríssimos, mas aos nossos olhos, aos suspenses, mas fiéis ao Senhor, nós vamos chegar com toda certeza na ilha, entre aspas, usando a figura, na salvação eterna. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo, estamos verdadeiramente no barco com Ele. Enquanto isso, força para resistirmos aos problemas que virão e principalmente ao nosso pecado, contando com o nosso Deus. E assim nós teremos uma viagem muito gostosa, com os suspensos que tem, mas vencendo e cada vez crescendo mais no conhecimento dEle, até através dos suspenses, entre aspas, que Ele permite em nossa vida, e vamos crescer cada vez mais nele. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, que Tu tenha tocado corações aqui presentes. Em nome de Cristo. Amém.